especial de hoje é o Renato. Nós vamos falar sobre a linguagem do corpo. O Renato é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande aí nessa área, né? Tanto de consciência corporal, corporeidade, né? Então, é um educador físico, faz parte do corpo docente da UNB e é formado também em psicologia, é psicólogo, né? Atua como psicólogo, né, Renato? Psicoterapeuta e tem um conhecimento super bacana na escola da biossíntese, que eu particularmente tenho maior amor, assim, gosto demais da abordagem da biossíntese, né? A escola que eu mais me identifico. E eu gostaria de pedir para o Renato se apresentar para a gente, contar um pouquinho sobre a história dele, tá? Então, boa noite para todo mundo. Primeiro, Danai, quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você, participando dos trabalhos do Instituto e com todo mundo que está entrando aqui para nos acompanhar e participar desse momento. Tá? Para mim está sendo bem especial, porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, né? Estou me integrando aqui ao Instagram, enfim. É isso, né? Você já me falou um pouquinho. E eu comecei a minha história na educação física, como você bem falou, e da educação física eu descobri as psicoterapias corporais, haitianas, né? E me encantei por isso, primeiro buscando o meu processo de autoconhecimento, trabalhando com as minhas questões, fazendo terapia individual, de grupo, experimentando várias coisas, e aí descobri que eu queria também trabalhar como terapeuta, e aí fui para uma formação em biossíntese, uma escola de psicoterapia corporal, né, como a gente falou antes agora, um pouquinho no teste aqui, e aí fui fazer uma formação longa de 5 anos, e quando eu terminei essa formação eu fui fazer psicologia, resolvi querer também ser psicólogo, né, e aí fui, com isso sempre me mantendo na educação física, trabalhando na educação física, trabalhando também tanto em escolas quanto em faculdades, e aí depois terminei a psicologia e fui para a UNB com profissão em 2011 e depois entrei no doutorado, que é o que eu estou fazendo nesse momento, né? Um doutorado lá na UNB, na psicologia clínica, continuando essas aventuras aí, né, de estudos nesse campo da relação corpo e mente. E Que aí estou maravilha. trabalhando lá na UNB, atuando como psicólogo dentro da universidade através da pesquisa, enfim, trabalhando também com as experiências clínicas, enfim, foi por aí que eu caminhei aonde estou agora. Que maravilha, né, Renato? Você fez esse caminho que é o caminho que eu acredito, né? A gente buscar, porque a sede do autoconhecimento, ela é eterna. A gente tem momentos que tem muita sede e tem momentos que a gente descansa, tá saciado, né? Mas são movimentos que a vida traz pra gente de crescimentos e buscar o autoconhecimento, né? E junto com uma formação, que eu acho que isso é muito bacana, você tem um Tá bem, tá bom. aprofundamento num conhecimento, né? Você tem Exatamente. um aprofundamento num conhecimento, e aí se abriu para você um outro campo que você consegue conciliar com a educação física, né? Porque é totalmente conciliador isso tudo, né? Essas formações que você tem. Então, é muito, muito bacana isso. O Renato, ele é nosso colaborador também no Instituto Átimo Danai. A gente tem uma formação que acontece de vez em quando, que é massagem de liberação somatoemocional, que a gente traz as abordagens das escolas oriundas de Reich. E o Renato traz o conhecimento, a experiência, a prática da biossíntese e traz uma maestria também, assim, respeitável. Eu acho incrível, né, assim, a forma que você aborda, né, a maturidade que você tem com esse assunto, né? E eu acho, por que te chamou a atenção a biossíntese, Renato? Então, essa é uma pergunta bem importante, né? A gente tem várias escolas de psicoterapia corporal, como a gente acabou de falar, né? A gente tem a bioenergética, que é uma das mais conhecidas, a gente tem a core energética, que também é bem conhecida, e a gente tem a biossíntese. Na época,
eu tinha eu estava para fazer duas formações, da Core e da Biossíntese. Como da Biossíntese começou primeiro, eu entrei nela. Mas antes de entrar, eu tinha descoberto um livro do David Boadella, que chama Correntes da Vida. E eu acho que a grande sacada do Boadella foi encontrar um caminho de síntese, que a gente pode resumir entre o sentir, o pensar e o agir, aonde ele encontrou no corpo essas raízes profundas desses três grandes aspectos nossos, né? Nosso ser humano, que é o sentir, o pensar e o agir. Ele descobriu, através da embriologia, que é uma parte da biologia que estuda o desenvolvimento do corpo desde o momentozinho lá da fecundação, que, né, a embriologia mostra que a gente tem três camadas, que é o endoderma, o ectoderma e o mesoderma, que é justamente o endoderma a gente pode relacionar ao sentir, o ectoderma ao pensar e o mesoderma ao agir, porque o corpo todo se organiza a partir dessas três camadas embrionárias, formando todo o sistema muscular, ósseo, esquelético, que é o agir, né, que é a nossa base do agir, o endoderma, que é toda a base do nosso sentir, com toda a constituição do sistema digestivo, respiratório, que é o nosso pano de fundo, onde a gente tem as sensações emocionais nas experiências da vida. E o ectoderma, ele forma todo o nosso sistema nervoso, que é justamente o background corporal das nossas experiências de pensar e da consciência, né? Então ele achou um caminho que eu acho genial para encontrar uma síntese dessa questão tão profunda que é a nossa experiência e tentar a gente compreender como é que a própria natureza, ela tem uma lógica que constitui esse corpo e que uma trindade, né? E é bonito isso, né? Novamente a trindade aparece no corpo, né? Está aí nas visões religiosas, espirituais, e não por acaso, né? A natureza traz essa trindade na nossa corporeidade, no nosso corpo, e é com isso que a gente vive a vida, né? Passamos todas as nossas aventuras, né? Que lindo! Então, você podia explicar um pouquinho assim sobre onde é que está a biossíntese dentro dessa escola, né? Que vem a partir de Reich. Podia fazer essa informação assim para gente? Porque tudo começou com Reich. Exatamente, né? Exatamente. Tudo que a gente fala de psicossomática aqui do Ocidente, tudo isso quem trouxe para a gente, abriu essa porta, esse portal, foi o Reich, né? Então, assim, a biossíntese é uma das escolas e o Boadella sacou que cada uma das escolas, desde o Reich, né, passando pela bioenergética, Reichianos dos Estados Unidos, e ele sacou que cada escola trazia princípios específicos que foram sendo descobertos. Então, por exemplo, o Lowen, junto com o John Perracos no início, né, eles começaram a bioenergética juntos. E eles descobriram uma forma de trabalhar em pé, né, com exercícios expressivos, diferente do Reich, que trabalhava deitado, com exercícios de respiração, que também levava a processos de expressão emocional, mas o Reich trabalhava deitado. E o Lowen e o Perracos começaram a trabalhar em pé, né? Depois da Gerda Boysen começou a descobrir toda uma linguagem de como é que o intestino, o sistema digestivo comunica os processos emocionais profundos, né? Então o Boadella foi pegando esses princípios. Tem um outro que eu acabei de me lembrar, do Stanley Kellerman, que é um outro reichiano, ou melhor, neo-reichiano, que trouxe uma escola super interessante da educação somática, dos processos formativos, de como o corpo se forma e nos traumas se deforma. Então, como é que a gente faz para restabelecer o fluxo energético do corpo, dos movimentos, e buscando a forma mais plena possível de cada pessoa. Aí o Boadella pegou tudo isso e falou, eu preciso encontrar uma síntese, eu preciso aproveitar o que cada uma dessas escolas descobriu como um princípio-chave e trazer para uma escola que é essa que eu quero apresentar aí para o mundo. E aí ele trouxe a biossíntese. Que legal, que aí traz esse conceito, a compreensão de todas, né, na realidade. Seria isso, né? Né? E é um marco, né, assim, esse estudo, esse desenvolvimento dentro da bioenergética, é um marco, assim, na nossa evolução, eu vejo, né, do conhecimento dentro da psicoterapia.
é realmente um divisor de águas, né? A gente conseguir entender o processo emocional no próprio corpo, o processo do adoecimento no nosso corpo, como que isso funciona, né? O poder que tem a nossa expressão e todos os padrões de comportamento, crenças limitantes, isso tudo formando uma grande estrutura que somos nós, né? Então, é realmente um marco na vida humana, né? No desenvolvimento humano, essas criaturas, né? Que desenvolveram esses trabalhos, né? Que estudaram e tiveram uma conexão, né? Um conhecimento aí muito iluminado mesmo, né? Que Tiveram um maravilha! insight importantíssimo. É, realmente muito iluminados, né? Porque no período de Reich, na época que Reich viveu, isso era algo bastante à frente do tempo, né? Então, assim, coisas É, que hoje a gente pode falar com naturalidade, com normalidade, né? Naquela época, isso era absurdo, né? é, Era é. recriminado, né? Então, tu poderia falar um pouquinho sobre o significado da expressão linguagem do corpo, porque é o tema da nossa live, né? A linguagem Uhum. do nosso corpo. Falar um pouquinho sobre isso. Então, essa expressão, ela está chamando a atenção para o corpo, né? Porque a linguagem é uma palavra que normalmente está associada à expressão verbal, né? Ao falar, né? Ou mesmo através da escrita, ou seja, de uma coisa intelectual, que historicamente estava dissociado do corpo. E com todo esse movimento que você estava agora, né, destacando, que aconteceu aí a partir do Reich, começa a se compreender que o corpo comunica, além do falar, da linguagem verbal, o corpo comunica, né? Então, tem uma linguagem no corpo. Junto com a linguagem verbal, tem uma linguagem não verbal, que é essa linguagem do corpo. E por quê? Porque o corpo é justamente... o nosso corpo é um corpo emocional, as nossas emoções estão no corpo. E toda comunicação humana começa por uma comunicação corporal e emocional. Quando a gente vê a mãe e o bebê, um bebezinho que acabou de nascer, toda a comunicação que se dá ali, e ela é muito profunda, né? Ali é trocado muitas coisas entre aquele bebê e a mãe dele, tudo isso se dá através dessa linguagem, uma linguagem corporal. Então, a linguagem quer dizer, há uma comunicação através do corpo. O que o corpo comunica? Nossa, o corpo comunica a vida, né? Como a gente já falou um pouco aqui da biossíntese, a gente pode aproveitar isso, né? Então, esse corpo, na verdade, é a nossa totalidade. Essa corporeidade, como a gente pode dizer, é essa unidade que nos constitui. Então, ele já comunica através das suas expressões emocionais, né? No rosto, mas não só no rosto, como no peito, nas costas, posição dos braços, enfim. Todo o corpo tem uma expressividade que está ali comunicando nossos estados emocionais. E mesmo que a gente não esteja muito atento imediatamente ao estado emocional das pessoas, porque às vezes a gente está conversando e não está muito atento às expressões do rosto dela, por exemplo. Mas ainda assim a gente está captando isso e isso está ali influenciando a nossa interação. Então, voltando um pouco na biossíntese, olha só, né? Esse corpo é um corpo de sentir, de agir e de pensar, né? Todo pensamento, toda intelectualidade possível é uma produção desse corpo, dessa corporeidade, sempre relacionada com as experiências emocionais e na possibilidade de uma ação desse corpo, né? De um movimento. Que aqui, por exemplo, quando a gente fala, a gente está se gesticulando, a gente está falando, a gente está tendo algum nível de movimento, né? Mínimo que seja. Então, quando a gente fala de linguagem do corpo, a gente está, na verdade, querendo encontrar uma linguagem que fale dessa unidade humana, né? Porque não é, no caso de uma terapia corporal, de uma psicoterapia corporal, a gente não fica no corpo só, né? A gente, na verdade, está lidando com a pessoa como um todo. E lembrando que ela, claro, é um ser corporal. E fazendo um adendo, né? Chamando atenção à história da psicologia ou das terapias, que começou por um processo único, exclusivamente verbal, falando, né, através da fala, que cumpre, claro que cumpre uma função fundamental, mas a questão é assumir essa pessoa na sua unidade. Então, a ideia da linguagem corporal
é trazer toda essa complexidade humana, essa totalidade humana. Que maravilha, né? E é muito rico, né? É, Nós temos um universo dentro de nós, né, para explorar, para a gente poder se entender, né? Então, nós somos moldados conforme as coisas que a gente vive, né? Nossa estrutura física, porque todas essas escolas de psicoterapia, elas trazem essa linguagem da leitura do corpo, né? Podia explicar um pouquinho mais sobre assim, as linhas gerais das psicoterapias corporais, fazendo um link nessas diversas escolas, as mais conhecidas, né? De que forma que se lida, né, com o corpo, com essa interação dos sim. corpos, né, na realidade. Então, você sabe que o Reich, quando ele começou a explorar isso, né, a construir isso, imagine, ele fez tudo isso a partir de uma experiência dele ali dentro do consultório com os seus pacientes, né, na década de 1920, imagine. Ele começou muito a explorar fazendo espelhamentos das expressões faciais dos seus pacientes, né, que chegavam lá com determinada situação emocional que estava ali, sem estar consciente que aquilo estava no corpo. O Reich começava a fazer um trabalho de imitar as expressões e provocar os pacientes fazendo esse espelhamento, para que a pessoa pudesse se ver. E aí, a partir disso, tomar consciência do que o corpo dela estava trazendo de uma carga emocional que ela não estava percebendo, ou seja, estava inconsciente para ela, né? Então, o Reich começou por ali, a partir daí ele vai para um trabalho de mexer com a respiração, né? Então ele vai sacando que quando ele mobiliza a respiração das pessoas, isso mobiliza o corpo, mobiliza as emoções e permite trazer essas emoções que a pessoa não estava atenta e que ela precisava entrar em contato com isso para poder expressá-la, compreender a situação que ela mesma estava passando e aí integrar essas questões e poder ultrapassar suas dificuldades na vida, né? E aí, então, o Reich trabalhava por aí, né? A respiração. Ele também começou a desenvolver um trabalho de manipular o corpo, de tocar, de liberar as tensões musculares no corpo, né? Então, ele começou também essa exploração. E aí, a bioenergética, né, do Alexander Lowe e do John Perracos no primeiro momento, depois o Perracos vai construir a Core, mas eles dois começaram juntos e aí começam a desenvolver exercícios de catarse, onde em pé a pessoa usa uma raquete, expressa, né, sentimentos ali de raiva, de medo, enfim, usando, por exemplo, uma raquete, usando um cubo. Eles criaram um instrumento chamado Stur, né? Depois o Perracos criou um rolo. Então, são instrumentos que são utilizados nas intervenções do terapeuta corporal a cada momento de uma sessão, do processo terapêutico de uma pessoa, para ajudá-la a lidar com essa carga emocional que faz parte do conflito, né, psicológico que ela está ali lidando no consultório, né? Então, o tempo todo está se compreendendo a história de vida dessa pessoa, né, que está no corpo. Então, isso é muito interessante. Essa história da linguagem corporal, né, que a psicoterapia explora, que as psicoterapias corporais, é assim, olha, o corpo, a nossa história está no nosso corpo, né? A forma que o corpo vai ganhando ao longo da vida conta a sua história, né? E a gente pode ir aprendendo a encontrar esses sentidos, esses significados junto com a pessoa, né? Ouvindo sobre a história dela, olhando para ela, para esse corpo e buscando essas marcas da história de vida dela no corpo. E ali no consultório a gente está ali, então ouvindo a pessoa na sua totalidade, percebendo os movimentos, os gestos, as expressões, o tom da voz, a textura da voz, porque, veja, a voz é uma produção dessa corporeidade, né? E não só a palavra, mas a textura, né, da palavra, sabe? O tom, né? Tudo isso são formas de se comunicar desse ser, para além do que ele está conscientemente ali querendo comunicar. A gente sempre se comunica mais do que a gente está dizendo com as palavras, né? Tá, e aí, enfim, além dessas formas que eu citei aqui, eu também tinha falado da Gerda Boyce, por exemplo, ela usava o tetoscópio, né, do médico de ouvir o coração. Ela começou a aprender a ouvir o intestino e os movimentos intestinais
e ouvindo a história de vida da pessoa, o conflito da pessoa, fazendo, junto com a pessoa, interpretações dos processos emocionais, psicológicos da pessoa, né? E também desenvolvendo massagens, toques, que liberavam tensões. Porque um conceito-chave nesse universo que a gente está aqui explorando é das couraças musculares, né? Então, a psicanálise descobriu que a gente tem mecanismos mentais de defesa. Por exemplo, projeção, né? Você olha para alguém e fala, essa pessoa não foi com a minha cara. Às vezes é um mal-estar que você tem com você mesmo, que você acha que a outra pessoa está tendo com você, mas é uma projeção. Isso é um mecanismo mental. Da mesma forma que a mente tem mecanismo de defesa, o corpo também tem. Através disso que o Reich foi mapeando e descobrindo que são as couraças musculares. Então, um peito que se enrijece num dado momento por uma situação que a pessoa está vivendo de conflito, esse endurecimento que você pode perceber na musculatura, né, na estrutura muscular e óssea, é um mecanismo de contenção, às vezes de um choro muito profundo que está ali e a pessoa não está podendo entrar em contato com ele, precisa, né, se segurar, e aí se defende com essa couraça torácica, né, que a gente pode chamar assim, que o Reich assim denominou. E aí, enfim, a gente vai explorando tudo isso, né, na interação terapêutica, no trabalho, que é o que eu estou, por exemplo, investigando lá na UNB, na minha pesquisa de doutorado, né, lá com pacientes da UNB mesmo. Que rico isso, hein? Tem uma pergunta aqui da Fê Luísa. O corpo somatiza todas as nossas experiências? Seria isso? Então, podemos dizer que no sentido geral é isso, né? Somatiza, né? Somatizar vem de somático, que é corpo, né? Então, o corpo, toda a nossa experiência de vida está corporificado, está somatizada, podemos dizer assim. O termo somatizar normalmente é mais explorado quando a gente diz que um conflito psicológico que não está conseguindo ser resolvido, vamos dizer, no nível da mente, dos pensamentos, ele vem para o corpo, né? E aí aparece um sintoma mais gritante, uma coisa mais destacada. Pode ser dores, né, que não são diagnosticadas pelos médicos, assim, não se identifica uma causa biológica para aquela dor, e é uma somatização, né? É um conflito psicológico que chegou numa região do corpo e está desenvolvendo uma dor crônica, né? Como tem muita gente que carrega dores crônicas que não tem evidências biológicas da sua causa. Ou dores de cabeça, né? A gente, quando vê, passou por um conflito, uma discussão, e logo na sequência começa a sentir uma dor de cabeça terrível, e é muito comum as pessoas não se darem conta da relação de uma coisa com a outra. Aqui tem uma somatização. Sim. E daí vai, né? Os nódulos musculares que vão aparecendo, enfim. Aí a gente está falando de somatização, mas nessa coisa mais médica, técnica, né? Mais específica. Tem uma pergunta aqui relacionada a isso, que o tumor no cérebro vem da somatização também? Pois é, essa é uma pergunta bastante complexa, né? O Reich desenvolveu a ideia de biopatia, né? O Reich, estudando câncer lá nos anos 1940, 30, 40, ele começa a dizer que o câncer é uma decorrência de processos psicossomáticos, tá? E no que eu pude estudar até hoje, eu compreendo que sim, né? Um câncer pode ter como participação, pode ser o resultado de um processo psicossomático, mas também não é simplesmente só isso, né? Eu considero importante dizer que isso pode ser um fator, mas é claro que existem fatores genéticos, né, hereditários, que participam disso. Qualquer fenômeno que aconteça com o ser humano, no corpo humano, na corporeidade humana, é sempre o conjunto de vários fatores atuando, né? Então, por exemplo, todo um hábito alimentar de muitos anos de vida pode desenvolver um câncer, né? O hábito de fumar, de beber, enfim, muitos fatores, né, participam e podem desencadear um câncer. Então, sim, a gente pode dizer que, dependendo do caso clínico que se esteja investigando,
um tumor pode ter derivado de um processo psicossomático, tá? Mas cada caso precisa ser olhado com muito cuidado. É verdade que a gente não tem instrumentos assim totalmente objetivos para fazer uma afirmação como essa, então os médicos vão ter todo um cuidado de fazer uma afirmação como essa, mas dentro do que se vem se compreendendo, da oncologia se sabe hoje, um bom oncologista sabe que o fator psicológico é determinante para surgir um câncer, né, um tumor. Sim. Hoje já se tem esse entendimento, eu acho que unânime, né? Ele está dizendo que é seu tio Ney quem pergunta, porque temos um amigo que acaba de saber desse diagnóstico. Então, agora que eu vi aqui, olha só, né? Eu ainda tenho é toda uma interligação de fatores, né, Renato? Porque o pensamento, o sentimento, o que tu come, a atividade que você vivencia na vida profissionalmente, né? O tipo de coisa que você consome, né? A falta de atividade física, quer dizer, tudo isso tá interligado e tem um entendimento, né, no processo pessoal de cada um, dentro das suas escolhas, o próprio crescimento pessoal, né? Então, nós escolhemos forma de estar neste corpo aqui, tendo essas experiências. Como que você vê isso nesse sentido? Entrando numa questão mais espiritual da coisa, assim. Então, aí a gente vai entrando numa outra dimensão dessa complexidade que somos nós, seres humanos, né? E quando eu falo que somos uma complexidade, tem uma coisa específica. É assim, qualquer coisa complexa, a palavra complexa vem de complexos, que quer dizer as várias partes que juntas formam um todo, né? A gente pode dizer que as várias partes são várias dimensões que nos constituem. Então, a gente tem uma dimensão biológica que a gente herdou, né, dos nossos pais. Nós somos um corpo biológico que tem todo um funcionamento a partir de princípios, de regularidade de leis biológicas, né, mas que não são fixas e imutáveis, né? O corpo é uma coisa dinâmica, os genes são dinâmicos, né? A epigenética está aí para construir uma visão que permaneceu durante muito tempo entre os biólogos, de que os genes eram uma coisa fixa, imutável e determinável para o resto da vida de uma pessoa. E a epigenética começou a descobrir que o ambiente, ou seja, tudo aquilo que a pessoa viveu na vida, as suas relações, a sua alimentação, o seu trabalho que ela escolheu, o ambiente onde ela viveu, uma cidade, o campo, tudo isso está ali interagindo com os genes, né? Então, a vida está o tempo todo se configurando e se reconfigurando em nós. Então a gente tem um corpo biológico, a gente tem uma dimensão psíquica, né? Ok? E aí eu vou até querer pontuar que são essas coisas que eu estou desenvolvendo lá na tese de doutorado. A gente pode dizer que a gente tem uma dimensão psíquica que está ligada aos aspectos afetivos, tá? E a gente tem uma mente que está ligada aos aspectos mais cognitivos, mais intelectuais. Pois bem, então a gente pode usar essas palavras. Temos um corpo biológico, temos um psiquismo, temos uma mente, e aí a gente pode chegar nessa dimensão que você, né, nos trouxe, que temos um espírito. Né? E tudo isso está aí compondo essa unidade que somos nós. E aí, quando a gente fala de espírito, a gente está indo para uma dimensão transpessoal, né? Ou seja, essa pessoa que sou eu aqui agora não passou a existir nessa encarnação, nessa vida, né? Nesse momento ali que foi a concepção dessa pessoa que eu sou hoje, né? Então, vem algo que vem de outras vidas, né? Trazendo informação da história desse espírito, que vai participar desse momento ímpar, que é o momento da concepção, de uma nova chegada nesse mundo. E ali tem informações que vão interagir com as informações do pai e da mãe, que vem, né, na herança ali, hereditária, e vai formando você. Você vai vivendo uma atualização nova, fazendo uma nova corporeidade, um novo corpo, que vai trazer as questões que você vai precisar trabalhar nessa vida
para continuar o seu longo caminho de evolução enquanto um ser espiritual. E aí, todos os desafios que vêm através das doenças, que a gente estava aqui agora, né, frisando, são oportunidades para esse ser descobrir o que ele precisa descobrir sobre ele mesmo, sobre a vida que existe nele, e descobrir os seus recursos, as suas capacidades de enfrentar esses desafios e ultrapassá-los, né? E ainda que ele não ultrapasse num dado momento de uma doença muito severa, espiritualmente a gente sabe que vai haver uma continuação e que toda essa doença, que mesmo tenha culminado num fim difícil, né, que é o desencarne, a morte, na verdade é uma grande cura que esse espírito está passando, né, nessa nova passagem para ir para um outro plano, né, que é o plano espiritual. Enfim, então a gente pode ver que realmente é uma complexidade, né? São várias dimensões que estão aí atuando na nossa vida e com as quais a gente precisa aprender a lidar, a descobrir isso na vida, nas experiências. De um pouquinho de cada coisa, né? Aos poucos também, né? Porque Não tem muito tempo que a Organização Mundial da Saúde diz que saúde antigamente era só corpo, saúde, corpo e mente, né? E hoje também é espírito, né? A gente também tem que ter uma saúde. A OMS ela reconhece que a dimensão espiritual faz parte da existência humana e que é um aspecto fundamental para a saúde humana, para o desenvolvimento da saúde humana, né? A OMS ela não entra na discussão se o espírito existe ou não, né? Porque a gente sabe que para a ciência atual o espírito não existe. A ciência não tem meios metodológicos de pesquisa ainda, por enquanto, para alcançar o espírito, né? A gente lida com matéria e energia, por enquanto, na ciência. Mas a OMS sabe sim que a dimensão espiritual ela é fundamental para se ter saúde, né? Cuidar da sua espiritualidade é fundamental para se ter saúde. Isso é muito legal, porque traz também o conhecimento das ciências antigas, né? Que falam sobre isso, né? Isso é muito bacana. Essa, digamos, certificação, né, na ciência de algumas coisas, isso ajuda bastante, né, para a gente falar com conforto, por exemplo, nesse momento que a gente está falando, né, sobre linguagem do corpo, falando de coisas um pouco palpáveis, que são sensações, estruturas que a gente percebe, e de repente a gente falar de alguma coisa mais sutil, mas que isso faz parte. Saber disso. Tem uma pergunta aqui. Como podemos aprender a perceber o que o nosso corpo e o corpo das pessoas estão comunicando? Como que a gente pode aprender? É uma leitura, né? Como que a gente pode aprender a entender essa comunicação do nosso próprio corpo e a comunicação que o corpo do outro está nos mostrando, se revelando para a gente? Então, a sua fala, a sua voz aqui, o áudio falhou um pouquinho para mim em alguns momentos que você estava formulando a pergunta. O que eu entendi agora no final é que como é que a gente pode, então, olhar para o outro e também compreender tudo isso que a gente vem falando na relação com o outro, foi isso? E consigo, como que eu posso ver em mim, né? Como eu posso perceber no meu corpo, aprender, né, a entender o que o meu corpo está dizendo, né? E o que o corpo do outro está falando também. Eu acho que seria isso, essa comunicação. Porque essa atenção que a gente tem que ter, né? Com as sensações, com questões, às vezes, que são muito concretas no nosso corpo, que a gente percebe. Como que a gente pode, então, aprender sobre isso? Ótimo. Então, vamos, né, falar um pouquinho de coisas práticas, né? Então, para a gente aprender a ouvir o nosso corpo, a lidar com ele, que, enfim, é lidar com nós mesmos, né? Uma primeira chave é a nossa respiração, né? A respiração é uma coisa dinâmica, né? Como a vida é.
E a gente está o tempo todo respirando. A maior parte do tempo, naturalmente, inconscientemente, involuntariamente, né? Porque o corpo pulsa naturalmente, enquanto às vezes a nossa consciência está preocupada com outras coisas. Mas então vem todo um trabalho, né? Um desenvolvimento de consciência da sua respiração, junto com as situações que você está vivendo no dia a dia, né? Então, a respiração é uma primeira chave, porque ela vai rapidamente ser alterada com o mínimo de oscilação nos seus estados emocionais. Se é fácil a gente perceber a mudança de respiração quando a gente rapidamente fica com muita raiva, muito ódio, e, ok, é mais fácil, né, você perceber isso, mas antes de chegar nisso, você explodir, quando vem uma irritação, né, e ela vai crescendo, você às vezes, por exemplo, vai travando a sua respiração. Às vezes você vai ficando irritado e você pode travar a sua respiração, porque o diafragma vai contraindo e ela vai ficando mais contida. Se a sua consciência chega e está te acompanhando, se você vai aprendendo a trazer a sua consciência para te acompanhar, e isso a gente só alcança através de meditação, né, de autoobservação, a sua consciência vai aprendendo a perceber que o seu padrão respiratório alterou ali por uma situação que você está vivendo, que está mexendo com você emocionalmente, né? E aí, se você percebe que sua respiração está tensa, contida, presa, né? Aí você pode fazer uma coisa simples, imediatamente. Você faz um suspiro voluntário, infla, inala ar, preenche, aumenta, amplia, né? Ou seja, expande os tecidos, faz o diafragma se mover voluntariamente com a sua inspiração com mais volume de ar e solta também intencionalmente pela boca, né? Então você deixa o ar entrar pela boca, pelas narinas e pode suspirar mesmo, fazer até esse suspiro, porque a voz vai vir e o som da voz ajuda os tecidos também a saírem de um padrão de contenção em função ali da situação conflituosa que você está, né? E aí, nesse momento, você está aprendendo a se autorregular. Quando você faz esse movimento com a respiração, com o corpo, você está atuando no nível emocional imediatamente. E buscando o corpo, a respiração, como um recurso para lidar com a situação conflituosa que você está enfrentando ali na vida. Que todos os dias a gente lida, né, gente? Pequeno, médio ou grande, acordou, chegou aqui para interagir no mundo, vamos lá que vai ter desafios bons para o nosso crescimento. Assim é, né? Não tem como não ser, né? Eu acho que só de isolado aí pode não ter um tipo de conflito assim, mas vai ter outro, né? Então, é uma forma da gente estar trabalhando com a gente, com o corpo, com a respiração, com essa chave, né, que é a respiração, e aprendendo a se autorregular. Essa é uma ideia que o Reich trouxe, né, pra gente. A ideia de autorregulação no processo emocional, tá? Isso está ligado à homeostasia, às ideias da biologia que foram sendo descobertas de como é que o corpo se autorregula, e o Reich trouxe isso para entender nos processos emocionais, né? Nessa questão de como é que eu faço uma autorregulação a partir do meu corpo, da minha respiração e do meu campo emocional. Então, esse é um exemplo. Quando eu estou lidando com as pessoas, a gente vai usar esse mesmo princípio, né? Porque olhando para a pessoa, para como ela está respirando, para as expressões faciais, para como o corpo está, o rosto está ali se expressando, se tensionando, né? A mão, o gesto da mão, do braço, né? Às vezes, quando a gente toca na pessoa, a temperatura do corpo, do nosso corpo, diz sobre o nosso estado emocional. Então, se eu vou aprendendo a olhar para mim, para esses aspectos, e me acompanhar, eu vou naturalmente estando atento aos outros, né? E percebendo. E aí, podendo entender assim, pô, a pessoa não está bem, né? E aí, né? Às vezes, dependendo se é uma pessoa íntima, você fala, nossa, estou achando que você tá tensa, né? Você está com raiva, está irritada. E aí, nesse momento, a pessoa pode aproveitar aquilo para perceber. Porque no dia a dia, eu trabalho com isso, mas quando eu estou aqui nas minhas situações, né, do dia a dia, às vezes eu me perco de mim mesmo, e aí é a esposa que dá um toque para você se tocar de onde que você está emocionalmente, né? E aí é nessa interação que a gente vai se ajudando. Sim, que maravilha, né? Então, essas escolas todas, né, da bioenergética, elas trazem essa abordagem da respiração, né, como
como uma ferramenta mesmo de autopercepção e de organização também, né? Porque essa mudança de respiração vai formando os padrões estruturais do nosso corpo também, né? De ter muita energia, de ter pouca energia, dessa energia estar parada aqui ou lá, que tem essas descompensações. E a gente conseguir de forma. Porque uma criança pode começar a aprender isso desde cedo, né? A como se acalmar, como não conter algo, mas conseguir fazer fluir aquele algo dentro dela, né? Porque como adultos, nós, como adultos, generalizando assim, nós, né? Que a gente está tentando ser adulto, né? Maduro, que às vezes a gente é adulto bem infantilizado, né? Trazendo certas reações infantis da nossa vida, nos relacionamentos. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está. Muita gente, a maioria das pessoas está fazendo isolamento social, né? Então a gente está num momento que a gente está vivenciando essas coisas de forma bem intensa, né? Dores no corpo, medos, ansiedades, preocupações, né? A gente está vivendo como é viver de uma forma mais limitada, com medo da escassez, né? Do que está acontecendo, do que pode vir e tudo mais. Então cada um está tendo sua experiência nesse momento aí também de crescimento, né? Nesse momento planetário aí que a gente está vivendo, né? Então, acho que essa dica aí que você deu, que é simples, né, Renato, de autopercepção, né, da pessoa conseguir, de forma amorosa, se olhar, se respeitar e entender, né, que ela é humana e que precisa respirar diferente da tensão que ela tá, né, para que mude alguma coisa, seria por aí, né? Você faz uma respiração mais profunda para sair daquela curtinha, para sair da intensidade do pânico, do medo, do estresse, da raiva, que te leva a uma respiração deficiente, curta, que não leva energia para o teu corpo, né? Então, a respiração profunda, ela calibra, né? Exatamente, ela pode ser ela é um calibrador, né? Como você acabou de falar. E a respiração participa de todo o processo de compreensão que acontece, de um tensionamento, como permite soltar, né? E não é por acaso que o corpo também usa o suspiro voluntário. A gente não às vezes suspira, sem, né? Quando, né? Sem, né? Vem uma coisinha, porque o corpo tem a sua sabedoria. Mas como você disse, como a gente se enrijece em padrões que são formas da gente se defender, né? A gente foi criando inconscientemente ao longo da vida esses padrões que, de um modo geral, são ou enrijecimentos ou, às vezes, até também uma coisa flácida, né? Uma musculatura flácida é um padrão de defesa. A gente cresceu assim, né? Em função da nossa história de vida, como você tocou, né? Porque a gente tem uma cultura onde a gente não aprende desde criança a lidar com essas coisas. E aí se a gente vai então aprendendo nesse momento, né, já depois de adulto, enfim, jovem adulto, a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente vai encontrando essas saídas, né? E aí eu queria lembrar também que junto com a respiração é fundamental a respiração e o corpo como um todo, né? Então, quando você vai experimentar, explorar a sua respiração, você pode fazer isso sentado, com o pé no chão, né? Sentindo, então, seus pés no chão, fazendo contato com suas pernas. Quando eu falo fazendo contato, fechando os olhos, né? Levando a atenção para os pés, para as pernas. Sentir que você tem pernas, né? Tomar consciência das suas pernas. As pernas são como âncoras, né? Que nós colocamos em contato com o chão. E aí, a partir disso, você vai trabalhando com a sua respiração, ampliando. Vamos colocar um princípio simples, né? Aqui dentro desse momento que a gente tem para tratar disso. O princípio você vai ampliar a sua respiração, sair daquela respiração padronizada que naturalmente acontece com todos nós. E aí você vai ficar sentado, ou você pode fazer em pé. Se for fazer em pé, você dobra os joelhos, faz esse exercício de grounding, né, que a gente chama nas psicoterapias corporais, que é se enraizar no seu próprio corpo a partir das pernas. Estando em pé, bota os pés paralelos, dobra o joelho um pouco, sente que você está sobre os seus quadris
e aí vai relaxando nessa postura, sustentando o corpo ereto, e aí começa a ampliar a sua respiração, dando o direito de você suspirar, de vocalizar um som para soltar, né? Porque, como você disse, né, Danai, a gente está num momento muito delicado, a gente está lidando com uma emoção de fundo, independente de cada pessoa, é a emoção de fundo que a gente está lidando é com o medo, né? O medo da incerteza, o medo da morte, a morte está batendo na nossa porta toda hora aí na televisão, né? O tempo todo é dados de pessoas que estão fazendo a passagem por causa da situação desse nosso novo amigo aí no planeta Terra, né? Esse serzinho pequenininho que está causando aí todo esse movimento, e a gente está lidando com a morte, e isso mexe profundamente com a gente, né? Mobiliza todo o nosso corpo de uma forma que a gente não sabe. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão mais de boa, tem outras que estão mais tensas. Mas mesmo as que estão de boa, inevitavelmente estão lidando com isso. Ela pode estar conseguindo, né, caminhar, fazer o que ela precisa fazer, mas eu me arrisco a dizer, olha, se ela parar um pouquinho, ela vai ver alguma tensãozinha de fundo. Porque, né, imagine, a gente está numa pandemia, gente, meu Deus do céu, né? O planeta Terra está envolvido por essa situação, uma coisa que a gente nunca viveu. Então isso vai mexer com esses medos, né? E aí a respiração é uma forma simples de você ir soltando, né? Soltando um pouquinho esse medo, se conectando com o seu corpo, chamando um pouco a sua presença para o aqui e agora, para esse corpo que está vivo, né? Está pulsando. Se a gente está vivo é porque o corpo está vencendo a morte, né? Porque tem uma coisinha assim que eu acho que vale a pena dizer, que é, tem um filósofo antigo, antes de Sócrates, chamado Heráclito. E o Heráclito tem uma frase genial, que ele dizia assim, o ser humano, a gente vive de morte e morre de vida. Hoje, com a ciência, isso está muito compreendido, que é o seguinte, nosso corpo diariamente está se desfazendo, as células morrem, não é isso? O tecido está se desfazendo e imediatamente o corpo está produzindo novas células para se manter vivo. E enquanto a gente está vivo, é porque a vida está prevalecendo ali diante desses processos que desorganizam o corpo, né? As células morrendo e indo embora e novas células chegando. Então a gente pode confiar no nosso corpo, que isso é uma coisa fundamental nessa coisa da linguagem do corpo, que o Reich apostava. O Reich apostava na vida, né? Ele acreditava que a gente tinha uma capacidade de autorregulação que vinha na nossa bagagem biológica, que pode nos dar o melhor caminho para a gente encontrar mais prazer, mais satisfação, mais amor, né? Mais união, mais encontros aí amorosos. Que lindo. Que lindo, então. Vamos declarar nosso amor à vida. Porque nós estamos precisando, né, nesse poder regenerador, nesse médico que vive dentro da gente, né? Exatamente. E aproveitar esse momento para a gente conseguir se acalmar, ficar mais conectado com o nosso ser, assim, né? Então, eu acho que a gente está tendo um chamado interno, está tendo um chamado no planeta para que a gente junte forças, né, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento, né, criando, gerando mais harmonia, mais vida, né? Mais vibrações que possam realmente sustentar cada vez mais a vida, né, aqui. E é a nossa consciência despertando, né, esse novo momento. Eu sinto isso, né? A gente podia ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Tem mais alguém? O que foram fazendo no meio da live? Então, Renato, quero te agradecer imensamente esse bate-papo. Já deu? Já acabou? Você gostaria de interar mais algo? Que, assim, essa dica que você deu, né, preciosa aí de respiração, eu acho que também a gente teve tanta orientação, né, a respeito dessas abordagens da bioenergética, né? Você trouxe conceitos aí bastante acessíveis, né, para a gente assimilar. E eu não sei se você gostaria de fazer mais alguma consideração, né? Eu acho que é uma coisa que agora quando você estava falando, né, sobre essa coisa importante que a gente está passando, é assim, a gente pode ter tranquilidade que a vida
está presente até hoje aqui, nós, seres humanos, nesse planeta, nos outros seres vivos, e o planeta como todo é um ser vivo. Eu sinto que ele, claro, ele vai atravessaremos todos esse momento. A vida tem uma força tremenda, que a prova é esse planeta, a sua existência há bilhões de anos nesse planeta, né, para falar uma visão mais concreta, assim. E a gente vai atravessar, né? Tudo isso é um grande presente para a gente descobrir que a gente realmente é uma única humanidade, fazemos parte de uma casa que é comum a todos nós, que é esse planeta, né? Temos um destino comum, né? Um destino comum enquanto humanidade, que faz parte dessa biosfera, né? Com tantos outros seres que aqui estão, inclusive esse vírus, né? Apesar de toda essa história que está desencadeando, ele cumpre um papel fundamental agora, por exemplo, de conscientizar a gente, né? De que a gente é uma humanidade, a gente tem um destino comum e a gente precisa cada vez mais compreender isso para construir esse destino como o melhor destino para todos, né? E aí, a última coisa é lembrar o seguinte, estamos em isolamento social, né? Muita gente mora em apartamento, tem pessoas que estão bem disciplinadas de ficar em casa. Aí, ai meu Deus, como é que eu faço com a natureza? Olha, o nosso corpo, essa linguagem corporal, ela é a própria natureza. Nós somos a natureza se recriando. A natureza nos construiu, nos criou, nos gerou, e nós, enquanto natureza, seres vivos, humanos, né, cada um de nós, temos a vida aqui, em nós. Então, quando a gente para respirar, sentir o corpo, a gente está se conectando com a natureza e com a nossa natureza, né? E isso é sério. Se você toma isso a nível dos seus sentimentos, né, não só de uma ideia, e vai se conectando com você, né, numa situação como isso, sentar, botar o pé no chão, sentir o corpo, respirar, você vai sentir a vida, né? Você vai perceber o seu coração pulsando ali, ó, né, constantemente, que é a força de vida que está com cada um de nós, né? Que bom, isso mesmo. Eu acredito nisso também. Ter confiança, né? Cuidar da nossa casinha, cuidar da nossa casa e, consequentemente, da casona, né? Que é o nosso planeta. Que bom, então. Agradecer, então, a tua presença, né? Vamos marcar em breve uma outra, quem sabe, para a gente falar sobre os assuntos interessantes, que tem muito assunto interessante, né? Para a gente falar dentro dessa abordagem, né? Da psicoterapia, né? Bacana demais. Agradecer a todos que participaram também com a gente nessa live, todos que estiveram aqui com a gente, e desejar que todo mundo tenha um ótimo final de semana aí, cheio de energia boa, cheio de bons pensamentos, boas práticas, e que a gente vá dando passinho por passinho aí nesse nosso caminhar, né? Para atravessar esse oceano, não é? Com certeza. Eu que agradeço também, Danaia, aí, pela oportunidade, né? Agradeço a presença das pessoas que puderam estar aqui com a gente, dando a sua atenção, né? O seu carinho aí. Cada ato de atenção é um ato de carinho, de consideração. E aí eu agradeço a você, a todo mundo, pela oportunidade e estou à disposição sempre que você quiser me convidar. Que bom, querido. Bom, muito bom. Namastê. Namastê. Beijo. Até mais. Tchau, gente.